Secretaria Municipal de Educação, nós temos a responsabilidade de orientar cada unidade educacional para que elas consigam aplicar a política de gestão documental. Então, o desafio de chegar numa rede tão grande quanto a nossa fez com que a gente começasse a pensar qual a metodologia que poderíamos utilizar para que, então, cada diretor, cada servidor pudesse entender o que é uma tabela de temporalidade. O que nós começamos a pensar é que um projeto piloto poderia ser o início de um grande projeto e de uma política de gestão documental. E nessa primeira fase, os diretores e servidores envolvidos no projeto vão apresentar as suas experiências, aplicando a metodologia desse projeto e mostrando o que eles conseguiram realizar e como isso impactou na sua prática cotidiana e no seu armazenamento de documentos que são muito importantes para todos os servidores da rede municipal. Assim como esses diretores e servidores das 7 unidades educacionais tiveram esse apoio, esse acompanhamento, as outras unidades educacionais também poderão contar com o apoio da gestão documental da Secretaria Municipal de Educação nesse processo de gestão documental e implementação da política. Descobrimos nessa grande oportunidade que nós tivemos de participar do projeto, documentos históricos que revelam a nossa história enquanto Parque Infantil Santo Amaro IV, que é um dos primeiros parques infantis nos moldes do Mário de Andrade ainda. Várias descobertas históricas também, que acabam contribuindo com a história da escola, desse equipamento tão importante que foi o embrião, né, da educação infantil da cidade de São Paulo. Primeiramente, eu já fui aluno aqui e hoje eu trabalho aqui. A diretora me chamou para ver vários documentos velhos. Começamos a separar e ver o que era para jogar fora. Olhei aqueles documentos e tinham ofícios, atas de conselho de classe, reunião com as famílias, verbas, recortes de jornais e processos. Percebi e avisei, isso aqui é valioso, vamos guardar. A diretora concordou. E eu pensei, onde vamos guardar? Melhor em uma sala. Ah, aquela sala a gente usa, não temos sala, todas estão ocupadas. Tinha um espaço lá estava ocupado. Vamos tentar mudar. Lá estava ocupado. Mas dava para tirar as coisas de lá e guardamos. Eu tentei organizar, outros professores e alunos ajudaram. Surgiu a ideia do memorial. Vamos combinar de fazer um memorial com a nossa história? É importante. A gente tem um arquivo bem organizado, é um arquivo bem extenso, de longos anos, mas ele está bem organizado, tudo bonitinho, separado, né, por tipo. Tem os prontuários dos alunos, desde bem o início da escola, tem de funcionários também, que se aposentaram aqui, tem os arquivos também dos funcionários que estão aqui, né, nesse momento, tem muita documentação, muita papelada. E a gente, através desse projeto, começou a classificar melhor, né? Através das datas, o
que pode ser mantido aqui, o que pode ser mantido no arquivo externo, para que a gente tenha mais espaço para alocar melhor, né, a documentação, para encontrar de maneira mais eficiente quando é preciso de fazer alguma consulta, né, por exemplo, algum professor pensa em se aposentar ou precisa de algum documento, né, para fazer alguma pesquisa. A gente recebe também pesquisadores externos, de mestrandos, doutorandos que vêm aqui na escola atrás desse tipo de documentação. Então, ele estando organizado e estando tudo padronizado, é mais fácil de localizar e de poder servir, né, a comunidade em geral, não só interna, mas externa, né, ao munícipe em geral. Cadernos de passagem. São os cadernos que os professores usam para se comunicar com os 2 turnos. Aí eles sempre colocam alguma informação relevante da criança. Se a criança comeu, se a criança brincou, se a criança apresentou algum mal-estar. Assim, quando o professor chega à tarde, ele fica sabendo o que aconteceu com a criança no outro período. Porque às vezes a gente olha aquele arquivo como se só fosse um acúmulo de papéis, como se ele não servisse para nada. E quando a gente vai realmente organizar, vai olhar com ele para o cuidado, vai cuidar desse local, a gente percebe que ele é fundamental também para a escola. Ele não é muito um arquivo morto, mas ele é um arquivo vivo. O acervo aqui da escola tinha um espaço reservado, mas ele não tinha uma organização específica, ficava ali tudo junto, sem a gente ter muito noção de como encontrar as coisas, né? E ao longo do tempo a gente começou a organizar isso por ano e por tipo, mas também a gente não tinha ideia de que classificação nós iríamos fazer desses documentos. A gestão documental tem nos ajudado bastante na organização agora do nosso arquivo, porque antes nós estávamos acostumados a guardar, simplesmente guardar, tentar manter organizado, conservado e para um momento que precisasse instalar o documento. Mas nós não estávamos acostumados a dividir, a separar, a ver a temporalidade, a ter clareza do tempo que nós precisamos guardar esses documentos ou não. E muitas vezes a gente acaba acumulando documentos que já poderiam ter sido dispensados e não dispensamos por não ter segurança de temporalidade para a gente poder dispensar. A partir do projeto, nós estamos catalogando todos os nossos documentos, né? Então, nós estamos entendendo aquilo que nós temos, né? Tanto que temos que preservar, como aquilo que podemos eliminar, que também é muito importante, porque o volume de papel que era produzido até então era muito grande. Com a tabela de temporalidade, a gente conseguiu perceber a gente conseguiu categorizar os documentos a partir daquela tabela. Então a gente conseguiu compreender qual documento tinha um prazo menor, um prazo maior. Então a gente conseguiu fazer essa organização baseados nessa tabela. Contato com a tabela de temporalidade, acredito que foi um processo de se tornando íntimo dela, né? Então, assim, a princípio, né, eu me senti um pouco perdido, porque não tinha essa... Era a primeira vez que estava olhando para esse documento, mas depois comecei a entender a lógica de organização e ficou bem mais fácil a gente poder, né, classificar, né, os documentos que nós temos a partir disso.
na organização da escola, né? No trato com os documentos, até mesmo como arquivar esses documentos. Então, assim, uma coisa simples que é colocar um clips ou, por exemplo, grampear um documento. A gente tem vários prontuários aqui de servidores que tem clipe, tem grampo. E, assim, a gente sabe que com o tempo isso vai danificando o documento. Então, imagina um prontuário de um servidor que tem aí 40 anos de prefeitura. Como que ele está? Então, é todo esse olhar que, a partir do projeto, a gente percebeu que tem que ter todo um cuidado, não é simplesmente pegar e guardar lá no arquivo morto. Por a gente se tratar de uma escola de educação especial, né, é uma EMEBS, é uma escola bilíngue para surdos, a gente recebe muitos ex-alunos que vêm até aqui procurando os nossos arquivos, né, deles, no caso, bem antigos, para poder comprovar a surdez desde criança, desde cedo, para que o INSS conceda aposentadoria para eles. Então é uma característica que eu não tinha visto em nenhuma outra escola. E a gente faz esse levantamento desse documento, os arquivos estão bem guardados, então direitinho a gente consegue fazer esse levantamento e esses alunos conseguem esse acesso, tem sucesso nesses processos de aposentadoria para eles e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante que a gente colabora também com a comunidade surda. Esse movimento de preservar, da gestão documental, de preservar e poder, inclusive, também orientar quanto ao descarte, é fundamental, porque, em relação ao descarte, é também importante para a preservação, porque se eu puder me desfazer de coisas que estão ali e que não precisariam ser arquivadas, guardadas, eu tenho mais possibilidades de acomodar melhor o acervo que realmente precisa ser preservado. Então, zelar por ele, saber como guardá-lo, qual é o equipamento melhor, se é melhor o plástico, melhor o papel. Para nós, para a equipe que foi envolvida nesse trabalho, foi um conhecimento precioso, e o que a gente sente é que agora precisa ser socializado, que todo mundo precisa ter acesso a essas orientações todas que nós tivemos, esse manual, mas não de uma forma fria. O manual, às vezes, chega um manual na escola e é mais um documento que chega lá. Mas a gente teve a possibilidade de dialogar com a equipe e de ter orientações. Então, acho que a gente, pessoalmente, pôde opinar, e isso fez com que a gente tivesse mais propriedade sobre o acervo que tem dentro da escola. Então, acho que a gente só teve ganhos com esse projeto, nos deu muita satisfação de participar, de contribuir e de poder olhar para a nossa própria história de uma forma diferente e para a preservação de uma forma diferente. Isso, como equipe, é muito importante, todo mundo se apropriar da importância, não só aquelas pessoas que consultam os documentos para poder, para as finalidades que são solicitadas em termos de vida funcional, nesse sentido que possa ser solicitado para a gente, mas no sentido de que aquele é um acervo caro para a escola, que tem que ser considerado como uma parte da nossa história que a gente pode olhar para ela e compreender melhor até o ponto que a gente chegou, como foi construída. Então, acho que foram só ganhos que a gente obteve a partir desse projeto.